O sindicato, há pouco mais de um mês, ele perdeu um dos seus funcionários mais antigos, que muitos conheciam, que era o Feitosa. Acho que muitos conheciam o Feitosa na contabilidade nossa. O Feitosa sempre veio aos congressos, né? Sempre vinha aqui, ajudava a organizar os congressos, sempre fez isso, sempre muito solícito. Ele faleceu e a gente queria fazer agora uma pequena homenagem a ele, fazendo um minuto de silêncio em respeito à memória dele, por favor. Tá? Eu peço a todos, por favor, que façam um minuto de silêncio nesse momento em homenagem ao nosso funcionário Feitosa, por favor. A gente agradece a todos pela homenagem e o respeito ao nosso funcionário. A gente vai retomar aqui a discussão das teses, gente. Pela sequência aqui, a próxima tese é de autoria, na sequência do caderno aí, tá? Autoria de Alexander Brasil, Ana Beatriz, Marcelo Batista, Renato Luiz Ferreira, Rodrigo Menezes, Wilson de Almeida, Winter Bastos, Fábio Campos, Humberto Vandelli, Leonardo Gustavo, Robson, Dalva Damiano Olinto, Graziela Maria, José Carlos Roberto, Lúcia Coelho, Ronaldo Marins, Rosirene Soares, Sandra Matos, Silvia Cláudia e Suzana Barbosa. Pode apresentar, por favor? Quem é que vai apresentar? Vamos lá. A pergunta é o quê? Apresentação geral do texto ou só a parte tocante ao estatuto? Essa é a pergunta. Vocês colocaram tese, em meio às teses colocaram proposta de alteração estatutária, não é isso? Como o dia inteiro votou o estatuto, podia votar a parte estatutária e depois poderem discorrer sobre a tese com mais tranquilidade. Opino que é melhor eu fazer a apresentação e faço uma apresentação geral, um preâmbulo geral em relação à discussão, uma discussão mais de conjuntura, e depois a gente entra diretamente nas emendas, né? Porque essa é mais uma discussão que a gente vai fazendo aqui com todo mundo, entendeu? Aproveitando o Congresso, né? Bom, companheiros, nós signatários da tese que foi falada pela mesa, nós queremos aproveitar, obviamente, o Congresso da categoria para discutir qual é a situação que nós estamos passando, né? Então, objetivamente, hoje, o que se configura aqui no Estado e no país é uma contra-reforma de Estado, aonde está desde a questão da votação do teto dos gastos públicos. Há uma série de reformas que foram feitas, 3 reformas da Previdência, reforma trabalhista, enfim, e uma possível reforma administrativa, a PEC 32, prevista para votar nesse governo, mas que acabou não conseguindo ser votada. Essa PEC, com certeza, ela volta depois das eleições. E o que a gente está enxergando? Esse é um projeto de ataque ao funcionalismo, de um jeito em que procura-se, aos poucos, acabar com a figura do servidor público. Isso a gente não tem nada a ver. Não, a gente é radicalmente contra esse tipo de ideia. Por quê? Nós estamos inseridos nessa situação de ataques. Tá? É só pegar a nossa categoria, o pessoal comemorou aí o negócio que foi aprovado no órgão especial, foi aprovado na LERJ, do plano de cargos e salários e tudo mais, mas ali tem um grande ataque. Foram reduzidos 2.105 servidores, se eu não tenho essa conta, e isso vai ter efeitos diretamente na questão do trabalho,
porque não tem uma política de reposição, não vai ter uma política. A política é a substituição da nossa mão de obra concursada pela mão de obra dos extras quadros, né? Agora você já tem, além do pessoal do CIE, em claríssimo desvio de função, ganhando uma miséria, né? Dos estagiários, né? O CIE já acabou o convênio, né? Mas você tem diretamente a questão do trabalho voluntário, firmas, né? Já no setor de administração do tribunal. E isso, além da substituição, você vai criar um adoecimento da categoria. A categoria está adoecendo. O companheiro aqui que é psicólogo, o Lindomar, que antecedeu-me, ele falou que a categoria está adoecendo. Porque se você trabalha muito e se você tem pouca gente, significa que você vai ser exigido mais. Por isso, toda a ênfase da administração do tribunal, e vocês pegam isso em cada serventia, em cada cartório, em cada departamento, ou mesmo nos setores auxiliares, né? Você vê a ênfase no produtivismo. Toda a ênfase é a questão do produtivismo. E principalmente quem está trabalhando em casa, né? O teletrabalho, o home office, ele é mais cobrado ainda, porque você vai ter que ter uma produtividade 25% superior ao trabalhador que está nativo. Então, o pessoal acha muito legal, eu vou estar em casa, eu vou continuar ganhando meu auxílio refeição, eu vou ganhar o meu auxílio transporte. Você não vê que, na contrapartida, embute um adoecimento da categoria. Além disso, essa questão dos 2.100 e poucos servidores a menos, né? E o tribunal já está falando na escola de administração em 8.000 servidores, 8.000, lembrando, nós éramos quase 15 há 10 anos atrás, nós estamos caindo para um número que daqui a pouco chega a metade, que é o número quando eu entrei no tribunal, era 7.000, 8.000, e houve toda uma política a partir da Constituição de 1988 do concurso público, e nós chegamos a esse patamar de 14, 15, que era insuficiente naquele período, Hoje você tem uma situação que é concreta, que é a queda da arrecadação que isso gera para o Rio Previdência. Quando eu entrei era 9%, hoje eu já estou pagando 14%. Né? Paulatinamente está crescendo, porque o Rio Previdência está em situação bastante complicada, falimentar, vamos dizer, alguns dizem que é falimentar, o Estado está numa situação bastante ruim e você está caindo na arrecadação, né, de 2.000 e poucos colegas. Essa é uma situação de ataques que a gente está vendo, que a gente acha que não resolve, cada um no seu microcosmo, na sua bolha. Nós somos parte integrante da classe trabalhadora, nós somos trabalhadores públicos, mas que sabemos o quanto é vital o nosso trabalho enquanto servidor público, para que essa população que a gente assiste, ela não seja totalmente abandonada. É só pegarmos a questão do SUS, que foi tão atacado o serviço público ao longo de 30, 40 anos, e se não fosse o SUS, servidores públicos, se não fosse isso, a questão da pandemia, pela uma política negacionista, criminosa e genocida do governo que está aí, a questão do número de mortes seria muito superior. E quem garantiu isso aí, gosta ou não gosta a Rede Globo, gosta ou não gosta os meios de comunicação, quem garantiu a defesa para que a gente não tivesse mais mortes foi o Sistema Único de Saúde, os trabalhadores públicos que fizeram isso, entendeu? Então, o que a gente está querendo colocar? Nós precisamos estar em contato com esses trabalhadores, porque a reforma vem. Tá? Todos os candidatos aí, né, a grande maioria dos candidatos, excluindo os candidatos da esquerda anticapitalista, todos eles estão falando que vão fazer a reforma administrativa, a PEC 32, todo mundo. Tá? Não estou aqui aliviando o Bolsonaro, pelo contrário. Tá? Ele é, talvez, a vanguarda no ataque ao funcionalismo. Não estou aliviando ele, mas todo mundo está falando que vai fazer a reforma administrativa. E o que eu quero colocar com isso, gente, é que nós não podemos achar que a gente isolado vai ficar fora disso aí. Pelo contrário, é somente organizado que a gente vai conseguir enfrentar isso. Organizado dentro do Tribunal de Justiça e como parte da classe trabalhadora. Nós somos parte disso aí, né? Dos trabalhadores privados, trabalhadores precarizados, porque nós vendemos a nossa força de trabalho, somos nós que vendemos a nossa força de trabalho para eles,
né? E eles nos dão uma remuneração que já foi muito melhor e não era grandes coisas, e agora a gente assistiu uma decomposição de 7 anos sem reajuste. Então, nesse sentido, aí já entrando nas propostas, né? Feito esse preâmbulo, né? E a gente assiste, só para colocar, que em vários lugares do mundo está vendo essa resistência, né? Ferroviários na Inglaterra, trabalhadores no Equador, trabalhadores no Panamá, todo mundo está lutando porque o ataque está aí. A inflação voltou em vários lugares do mundo, o ataque está aí, tá? E nesse sentido, as nossas propostas de estatuto, elas apontam o seguinte: primeiro, a proposta da manutenção das assembleias locais para que elas continuem realizando, como falou o companheiro Ronaldo, quanto mais assembleia melhor, tá? Mas em situações específicas, a retomada da Assembleia Geral. Que situações específicas são essas? São situações como nós termos que discutir a questão de uma greve da categoria, uma greve, um ponto de deflagração de uma greve, como, por exemplo, a questão das contas apuradas pelo Conselho Fiscal ser feito numa Assembleia Geral, como a questão de um parecer da Comissão de Ética, como aqui mesmo as resoluções do Congresso serem apresentadas numa Assembleia Geral. Isso seriam situações específicas, dadas, porque manteria-se a estrutura de assembleias locais somada à Assembleia Geral. Segundo ponto que a gente está propondo, que o Conselho de Delegados Sindicais, por isso que a gente defendeu tanto aqui a questão do Conselho de Delegados Sindicais, a figura do delegado sindical, o Conselho de Delegados Sindicais volte a ser como era antes. O Conselho de Delegados Sindical não ser consultivo, ele ser deliberativo. Eu vou pedir um favor. De manhã deliberou-se que as propostas serão feitas uma a uma, para dar tempo. Acho que de manhã, quando eu tenho só elencando aí não entro no debate, só vou elencar, tá legal? Pode ser? Porque está fazendo defesa de cada uma delas, vai dar confusão. Tá bom, então. A primeira proposta é melhor votar de uma vez, não é isso? Isso. Então, essas propostas e mais algumas aqui que eu vou atender o encaminhamento da mesa, é que a gente está apresentando, né? A volta da Assembleia Geral, em situações específicas, a questão do Conselho de Delegados Sindicais deliberativo e outras aqui que depois a gente entra no momento no debate. Tá bom, gente? Obrigado aí pela atenção. A gente vai fazer, pode permanecer, a gente vai votar de uma vez a primeira proposta de vocês então, não é isso? Eu estou me inscrevendo para falar Wagner? contra a proposta. Wagner. Mais alguém se inscreve contra ou a favor? Ok. Vou falar, deixa eu zerar o relógio aqui. Essa proposta A, que está na segunda página da tese deles, lá embaixo. Na segunda página, a proposta A, gente. Na tese deles, na segunda página da tese, proposta A. Todo mundo achou? Só para esclarecer, diz assim, olha, no artigo 11, propomos a seguinte emenda aditiva. O texto é: assembleias são órgãos de deliberação máxima da categoria, sendo soberanos de decisões. Parágrafo 1º. A votação aprovada em cada assembleia local será somada, o resultado considerado decisão tomada em Assembleia Geral. Aí o parágrafo 2º, que é a proposta deles, diz assim, olha, em situações como definição de votação de parecer da Comissão de Ética sobre associado representado, de parecer do Conselho Fiscal e de definições sobre campanha salarial ou campanha de extrema relevância para o servidor do TJ, será de Assembleia Geral. Essa é a proposta de inclusão. Vou fazer a minha defesa contrária aqui. Posso fazer um esclarecimento? Pedir um esclarecimento? Esclarecimento, por favor. Então, a proposta, eu particularmente não entendi. Permanecem as assembleias, porque a gente tem que prestigiar o povo do interior. Porque nas greves sempre foi o interior que puxou. Desculpa interromper. Desculpa. Esclarecimento é uma coisa, está fazendo defesa, vai contar como defesa. Não. A pergunta é a seguinte para vocês.
vai manter, em caso de greve, campanha salarial, a Assembleia no interior e a Assembleia Geral? É isso? Exatamente isso, Tony. Eu vou fazer Isso que ele falou ali. Gente, eu vou fazer minha defesa contrária aqui. Esclarecimento? Contrário. 2 contra. Mais alguém quer falar contra ou a favor? Esclarecimento? Quem falou esclarecimento? Alguém falou esclarecimento, gente? Tá. Vamos então. Está pedindo esclarecimento ali. É exatamente o que o Tony falou. É manutenção da Assembleia do Interior e Assembleia Geral. Exatamente isso. Gente, eu vou fazer. Já esclareceu. Eu vou fazer agora a defesa contrária. Não. Gente, olha só, por favor. Está abrindo o tempo com a defesa contrária agora. Vou abrir o tempo aqui. Não é isso que está no texto. É eu jogar com as palavras. O que eles querem, sempre querem a Assembleia do Interior discute coisas menos importantes, coisas locais, mas quando for, olha só o parágrafo 2º, página seguinte, quando se tratar de parecer de comissão de ética, de conselho fiscal, campanha salarial, campanha relevante, nesse caso, quem decidiria seria a Assembleia Geral. Assembleia Geral, leia-se, Assembleia única na capital. Não pode enganar a categoria, não é a mesma coisa. Assembleia Geral não comporta Assembleia Local. Ou a Assembleia é em cada comarca, como nós temos, o interior participa, ou é geral, que aí na prática só a capital participa. É impossível marcar a Assembleia na capital 6 horas da tarde e o servidor de Itatiaia, de Sabapoana, de Itaperuna chegar na Assembleia, todo mundo sabe disso. Na prática, a Assembleia Geral é tirar toda a votação do interior. Então, quando fala que não é. Ou você tem assembleia, como temos hoje, local, em que todo servidor tem o mesmo direito de votar e opinar, ou tem assembleia geral na capital, em que só quem está nessa assembleia que vota. A Assembleia Geral, ela não se soma às demais, ela é geral, é única. O que soma as demais é o que nós temos hoje. Assembleia em cada comarca e Assembleia na capital, e todos são somados, a categoria como um todo decide alguma coisa. Quem aprovar essa proposta está dizendo, olha, estamos trocando nosso direito de voto para que a capital, numa Assembleia Geral, única, decida temas importantes. Tem que ficar bem claro isso, ok? Alguém mais quer falar a favor, por favor? Tempo aberto. Vamos lá, gente. Bom, primeiro, dizer em relação a esse adendo que o Tony coloca, de inclusão, sim, da Assembleia Local e Assembleia Geral, fazer nesse adendo, no parágrafo 2º, será feita, porque o que acontece? A Assembleia Local, a gente tem até sensibilidade de saber em relação à questão da locomoção do pessoal. A gente está atento. Eu sou de Nova Iguaçu, região metropolitana. É óbvio que não é tão distante como, por exemplo, Volta Redonda, mas a gente tem as dificuldades. Dependendo de como está a Dutra, linha vermelha, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, 4 horas. Se o trânsito estiver bom, a galera fica o quê? 6 horas dentro do ônibus aqui, como, por exemplo, para vir para cá hoje, foi quase 3 horas que a gente pegou, e vai voltar. Então, a gente está atento a isso. Essa Assembleia Geral seria para o quê? Região metropolitana. Região metropolitana pode se reunir numa Assembleia Geral. O que é a região metropolitana? A Assembleia Nova Iguaçu, Caxias, capital, Calma, gente, calma. Por favor, gente. Deixa eu esclarecer. Colega, por favor, as assembleias locais continuam. Presta atenção, as assembleias locais serão computados os votos das assembleias locais junto com o voto dessa Assembleia, que seria geral, que seria da região metropolitana, capital, Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Então, é um adendo
em relação à proposta original, aceita, incluído pelo Tony, tá? Quem mais vai fazer defesa contrária, por favor? Já tinha pedido lá, por favor. Boa noite. Meu nome é João Vicente, sou da comarca de Valença. Eu vou me posicionar contra essa proposta, porque eu acho ela extremamente antidemocrática, porque na hora de uma greve, de uma manifestação, quem lota lá os fóruns é o interior, entendeu? A gente viaja 5, 6 horas, corre risco na estrada, abandona a família, parente doente, e fica o pessoal lá de cima dando um tchauzinho. Aí, as pessoas têm um discurso muito bonito de democracia, de respeitar os colegas, e vêm com essa proposta aqui que eu acho, assim, antidemocrática. Então, eu me posiciono contra que as assembleias todas sejam locais, porque é democracia. Não adianta ter discurso de democracia e propor uma situação dessa, né? Isso é chamar as pessoas de idiota, né, gente? Desculpa o termo, tá bom? Então eu sou contra, espero que não seja aprovado, porque senão vai, como era antes, 50 pessoas definindo, com um grupo fechado, com 30, decidia tudo. Isso aí não existe. A gente paga o sindicato, a gente tem direito e temos que ser respeitados, entendeu? Obrigado. Alguém mais vai fazer defesa, a última defesa a favor? Mais alguém? Tá, não havendo então, vamos entrar em votação, por favor. Quem é favorável à proposta, que está no parágrafo 2º, tá? Só para esclarecer, para votar todos com consciência. O artigo 11 fala que a Assembleia é órgão máximo da categoria. Parágrafo 1º, a votação em cada Assembleia será somada e o resultado será a decisão de Assembleia. Eles propõem, inclusive, no parágrafo 2º, dizendo que em situações como votação de parecer de comissão de ética, parecer de conselho fiscal, campanha salarial ou campanha de uma relevância, nesse caso, será feita a Assembleia Geral. Essa é a proposta, ok? O adendo que colocou é incompatível, porque geral e locais não tem como existirem. Não, mas não tem, não pode enganar a categoria, desculpe, não. Vou explicar uma coisa. Você não pode falar com o servidor que vai... Eu estou tentando te responder. Vocês não, por favor, vocês não podem falar com o servidor que vai ter Assembleia Geral e local, porque é incompatível. Isso é enganar o servidor, desculpe, não é assim. O que você falou que tem hoje, Assembleia da Capital e locais. Aí sim, se falar geral, como é que tem outro? Geral, quem pode votar na geral? Todo mundo. E quem votou lá, vote de novo aqui, não tem sentido. Então é incompatível. É incompatível. Eu esclareci a sua dúvida. Eu estou lendo a proposta. Eu estou lendo a proposta que vocês escreveram, acabei de ler a proposta. Só não pode falar que geral cabe com assembleias locais, que aí não pode. Mas é incompatível. Se é geral, não pode ter outra assembleia. Isso é óbvio, é questão lógica. Aí tira o geral, então. Passa a ser o que? Assembleia da Capital? É o que já tem. Se é o que já acontece, não cabe mudança aqui, obviamente. Ninguém vai fazer mudar para continuar como já está. Vamos entrar em votação, por favor. Uma coisa é certa, não é continuar o que já acontece, isso é óbvio. Se fosse, não teria proposta aqui. É para mudar, ok? Vamos entrar em votação. Quem concorda com a proposta, levanta a mão, por favor. Quem concorda com a proposta deles, quem concorda com essa proposta de modificação do que acabou de apresentar ali, levante uma mão. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 votos. Quem é contrário, levanta a mão, por favor. Pode abaixar, por favor. Abstenções existem?
1, 2 abstenções, 3, 4, 5 abstenções, 5 abstenções, 6 abstenções. Proposta rejeitada. O interior continua participando ativamente das assembleias. O item B. A proposta B. Quem vai apresentar, por favor? Proposta B. Quer que leia aqui? Alguém vai apresentar? Pode ler aqui, então? Prejudicada. B prejudicada. A proposta C. Pode ler aqui? Vai apresentar a proposta C. Vamos lá. Boa noite, pessoal. A proposta C é bem clara, tá? A gente pede um acréscimo no artigo 35, colocar esse inciso 11, que é uma vedação para os diretores dos sindicatos de ter as suas despesas pessoais financiadas pela entidade sindical. É importante a gente ter isso claro no nosso estatuto, porque a gente tem observado que tem casos de pessoas que pegam empréstimo com o sindicato não é banco, né? Tem suas contas pessoais pagas pelo sindicato, e aqui nenhum associado tem as suas contas pessoais pagas. Nós pagamos o seguro do nosso carro, nós pagamos o nosso aluguel, nós pagamos as nossas refeições. Então, a gente quer evitar essa promiscuidade quando ocorre uma mistura daquilo que é sindicato e daquilo que é a sua vida particular. Porque se nós que somos associados arcamos com todas as despesas nossas, por que um diretor do sindicato, por ter acesso, né, ao financeiro do sindicato, com mais facilidade do que os associados, podem ter, por exemplo, empréstimo do sindicato, né? Então, a gente quer deixar isso claro, para evitar esse tipo de conduta por parte de quem quer que seja, de qualquer direção que estiver à frente do sindicato. Deixar isso claro para evitar que em qualquer gestão, nessa ou em outras futuras, alguém utilize o sindicato como se fosse um banco ou então como a casa da mãe Joana. Porque se a pessoa vai lá, pega lá um empréstimo lá de uma quantia vultosa e paga, né, a perder de vista, né, ela está utilizando os recursos do sindicato como se fosse, entendeu, a casa da mãe Joana. Se todos nós temos que nos recorrer ao banco pagando juros altíssimos, né, de empréstimos, por que o diretor do sindicato tem essa facilidade? Então, a gente está propondo essa emenda para evitar que haja essa mistura. Sua despesa particular, meu amigo, você paga como qualquer associado paga. Agora, se você teve uma despesa que foi em função da sua atividade com o sindicato, aí sim, mas botar a sua despesa pessoal para o sindicato pagar, isso aí a gente é contra, e a gente viu isso, e a gente quer acabar com isso no nosso sindicato. Obrigado. Eu estou me inscrevendo aqui contra, para explicar isso. Alguém mais quer se inscrever, por favor? Pode tirar a dúvida, por favor. Pode ir, com certeza. Eu queria que o colega Wilson me esclarecesse, por favor, em relação à despesa pessoal. Eu concordo plenamente. Empréstimo para pagar a dívida, isso é um absurdo, eu sou contra. Mas, por exemplo, eu sou do interior. Se eu quiser ser coordenador de sindicato, vou ficar o dia inteiro lá, eu não vou pagar, não vou alugar um apartamento, o que for, do meu bolso. Então, eu queria que fosse esclarecido se isso está incluído na proposta, não sei se é sua, de vocês aí, por favor. Porque isso eu sou a favor. Eu não tenho salário. Vou pagar aluguel do meu bolso, aí o interior não vai querer participar nunca do sindicato. Aí eu sou contra também a sua proposta. A proposta, ela deixa bem claro isso. Despesa pessoal. Então, assim, ninguém aqui tem a sua despesa, né, que você gasta com seu aluguel, com seu seguro do carro, com qualquer coisa da sua vida paga pelo sindicato. Por que um diretor do sindicato possa ter direito a isso? Isso é que a gente precisa acabar.
o sindicato não pode ficar financiando a despesa pessoal de quem quer que seja. Se, eventualmente, um diretor tem um gasto, né, em virtude da função do sindicato, o sindicato pode ressarcir a ele, mas nunca a sua despesa pessoal. Então, se ele tem um gasto que ele precisou se deslocar do interior para a capital, ele pode ter esse pagamento feito, ele precisou ficar no hotel, precisou gastar, precisou isso, precisou aquilo, mas a despesa dele do dia a dia não pode ser paga. Aluguel não pode ser pago, porque alguém aqui tem um aluguel pago pelo sindicato? Alguém aqui tem? Ninguém tem, gente. Então não pode ser, entendeu? Porque senão isso vai ficar, entendeu, inviável. Então a gente tem que tomar muito cuidado para quando a gente estiver à frente da direção. Já foi porque se for, Wilson, só para esclarecer, para concluir, Wilson, não, se perdão. for, Era um esclarecimento. Vou esclarecer. Se for para o sindicato, vou concluir o raciocínio. Eu agradeço. Se for para o sindicato pagar a despesa pessoal, entendeu? Aí ele vai ter que abrir para toda a categoria. Gente, eu vou fazer a defesa contrária. Vou explicar a situação. Esclarecimento, faz favor. Pode ir lá, por favor, fica à vontade. Sou esclarecimento, sim, tá? Oi, boa tarde. Meu nome é Yasmin, eu sou do interior, eu sou de Valença, mas trabalho para a Baixada, para Japeri, eu faço RET. E eu quero um esclarecimento se tem uma base de que o sindicato utiliza o dinheiro para despesa pessoal. Porque como o João, meu colega, falou, a despesa dele não tem salário, por exemplo, né? E utilizar da despesa do sindicato, do fundo, para alimentação, já que ele trabalha em prol da gente... eu acho justo, não para despesa pessoal, como você falou. Mas você tem uma base alegando, mostrando que o sindicato utiliza o fundo para despesa pessoal deles? Gente, vamos lá. Qual é a premissa aqui? Uma pessoa, quando vai para o sindicato, ele vai passar a ser diretor do sindicato, ele não deve ter 1 centavo de prejuízo no seu salário por estar à frente do sindicato. A função dele, como diretor do sindicato, não pode ocasionar a ele nenhum prejuízo a ele de 1 centavo. Mas também, a contrário senso, também não pode dar a ele nenhum ganho de 1 centavo que seja do sindicato. Vocês concordam comigo? Entendeu? Então, se por um lado, ele não tem que ter nenhum prejuízo, ele também não tem que onerar o nosso sindicato, porque é um dinheiro de todos nós aqui. Era o esclarecimento então, dela, tá? Por favor. O que a gente está colocando aqui é isso. Se o tribunal paga um auxílio-refeição para a gente, e tem um valor para todos nós, e a pessoa, em virtude de estar à frente do sindicato, ele não recebe auxílio-refeição, ele tem que ter só aquele valor igualzinho que cada um tem aqui. Porque se ele passa a ter um auxílio-refeição superior ao que nós ganhamos do tribunal, ele está passando a ter uma vantagem. Vocês concordam comigo? Então, isso tem que ser controlado. A não ser que ele tenha gasto em virtude de uma função Wilson, do sindicato. Ele foi viajar e precisou. A pergunta então, dela não foi essa, Wilson. Obrigado. Ela não perguntou isso. Vamos voltar. Vou fazer a defesa contrária agora, por favor. Eu vou fazer a defesa contrária, por favor. É questão de ordem, amigo. Esclarecimento. Vamos esclarecimento de novo. Vamos lá. Queria saber se está incluso nessas proibições que você citou os já conhecidos auxílio moradia que parte da direção executiva recebe e auxílio para manutenção veicular. Gente, vou voltar aqui a colocar a questão. A questão é bem clara. Ter as suas despesas pessoais financiadas pela entidade sindical. Tá? Então, despesa pessoal. O carro que é de uso pessoal dele, ele que vai bancar a sua manutenção do seu carro. Tá? Agora, óbvio que se o cara gastou a gasolina porque teve que visitar uma comarca e tal, aí ele usou em função do sindicato. É isso que a gente está querendo colocar, deixar claro isso. Não misturar despesa pessoal com despesa da atividade sindical. E toda despesa que ele tiver tem que ter recibo e comprovar, porque todos nós fazemos assim. Já esclareceu. Vamos voltar agora. Eu vou finalmente fazer a defesa contrária. Deixa eu explicar uma coisa aqui.
Na verdade, tudo que foi dito aqui é um tom muito bonitinho, mas a intenção é uma só, todo mundo sabe, é inviabilizar a gestão sindical. O que acontece? A nossa gestão tem 2 diretores do interior, 2 diretores. A outra gestão tinha 8, nós temos, que tinham despesas, né? De moradia, de combustível, nós temos 2. Resultado, isso incomoda. A gente mora no interior, sou de Friburgo. Aí eu vou para a capital, o sindicato na sede, é no centro do Rio. Vou para o Rio, combustível, é despesa pessoal do meu carro, então eu tenho que pagar do meu bolso. Eu não posso voltar do sindicato todo dia para Friburgo, todo dia. Não tem viável, tem que ficar no Rio. Então, nesse caso, moradia, não pode, tem que ser do meu bolso. O que eles querem é óbvio, que é inviabilizar. Com isso, como lembrou bem o colega, o interior, lógico, ninguém quer para o sindicato mais, e só para a capital. Porque é óbvio que se eu vou trabalhar, ninguém aqui ganha 1 centavo do sindicato. A gente vai para o sindicato de manhã, sai de lá e pode ir lá que vocês vão ver. Todo mundo sabe disso. Sai de lá 9 da noite, 10 da noite, 11 da noite, todo dia. Todo mundo sabe que a gente faz isso lá. Tem a noite inteira, o dia inteiro. Não tem problema, a gente faz de maior carinho isso. Só que, quando dá 9, 10 da noite, tem que comer alguma coisa, cara. Eu pagar do meu bolso, eu não estaria ali se não tivesse um sindicato. Então, eu pago o lanche da noite sim, é óbvio, estou ali, estou trabalhando. Vou pagar do meu bolso, estar em casa dormindo. Todo mundo aqui está em casa, 6 horas, sai do fora para casa dormir, a gente está se aborrecendo, despachando com presente, com corregedor, vendo liminar, altas horas da noite. O que eles querem é inviabilizar o sindicato. Se eu tiver que pagar do meu bolso o carro para ir trabalhar no sindicato, o interior vinha para cá, de Friburgo para cá, aluguel, eu pagar do meu bolso aluguel, eu tenho minha casa em Friburgo, eu pagar lá, pagar aluguel no Rio para trabalhar. É pagar para trabalhar. A gente não tem 1 centavo do sindicato. Aí eles falam genericamente, despesa pessoal. Ele fala ali, não, mas quando for essencial, tudo bem, mas não está aqui. Então, depois que aprovar, era combustível, não, é pessoal, não pode. Era para ficar no Rio, não, paga do seu bolso. Aí o sindicato paga para trabalhar de graça para a categoria. Então tem que separar o que é discurso bonitinho daquilo que é a intenção real. O que eles querem é inviabilizar. Se aprovar isso aqui, quem é da capital fica fácil. Mora aqui, vai ali, trabalha ok. Quem é do interior, fica proibido de ir para o sindicato, tem que pagar para trabalhar. Isso não faz nenhum sentido. Ninguém leva 1 centavo do sindicato. Pelo contrário, achamos uma casa arrombada, todo mundo sabe disso, casa arrombada, já reconstruímos o caixa, não tem 1 centavo que sai dali sem que eles tenham um crivo rigoroso, a gente não desperdiça dinheiro do sindicato. O caixa está refeito, tem dinheiro, tem aplicação, os caras estão em dia hoje, graças a Deus, e leva com seriedade isso. Agora, a gente não vai pagar para trabalhar de graça já é o suficiente, pagar para isso já é demais também. O que eles querem é inviabilizar que o interior possa trabalhar no sindicato, ok? Tá? Alguém vai defender contra, por favor? Esclarecimento. Boa noite. Só para esclarecer, eu não sei se é verdade que você trabalhava aqui no plantão judicial. Aqui. Aí você vinha e voltava de Friburgo todo dia ou você estava morando aqui? Eu vou te esclarecer. O plantão judiciário trabalha em regime de plantão. É de 4 em 4 dias durante a noite. Eu vinha de Friburgo, fazia um plantão a noite inteira, dormia no apartamento de um oficial de justiça que ficava aqui no Rio de Janeiro para descansar do plantão, depois ia para casa. Porque com o meu salário não posso pagar 2 aluguéis com o meu salário com certeza, né? Mais alguma dúvida, gente? Vamos pôr em votação, então. Quem concorda com a proposta C, levanta uma das mãos, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 votos. 21 levantou agora. Pode abaixar a mão, por favor. Quem é contrário, por favor? Necessário contar, pode abaixar as mãos, por favor. O sindicato sobrevive. Foi 21, eu falei. A proposta D. Alguém vai defender, por favor? Perdão, abstenção. Teve, gente? Abstenção? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 abstenções. A letra D, quem defende, por favor? Quem vai defender? Vai ter defesa, só um minutinho, por favor, gente. Bom, pessoal,
A proposta que a gente está apresentando aqui é de inciso 2, executar a política deliberada pelo Conselho de Delegados Sindicais, aprovada pelas assembleias e implementada pela diretoria executiva colegiada. Nós estamos acrescentando a palavra deliberada, por quê? Porque a instância de delegados sindicais é, historicamente, na entidade sindical, a instância onde você unifica, né, toda a luta da categoria, muito mais do que uma diretoria colegiada. É a partir da instância de delegados sindicais que você tem representação do Norte Fluminense, Sul Fluminense, o Litoral, a região serrana, as regionais, a capital. É a partir da estrutura de delegados sindicais. Historicamente também o nosso sindicato sempre teve essa instância como deliberativa. Foi a partir dessas instâncias que nós funcionamos ao longo do tempo e onde fizemos grandes movimentos, né? Foi a partir desse corpo de delegados sindicais. Então, a proposta que nós estamos apresentando aqui, ao contrário do que se diz, que a gente quer excluir o interior, pelo contrário, a proposta é a inclusão e botar, a partir do momento que você tem muito mais comarcas do interior, você tem muito mais delegados sindicais do interior, aumentar a representação não somente para ser consultado sobre a política a ser executada, mas para ser fundamentalmente, né, uma instância de deliberação para fazer uma política que unifique toda a categoria. É uma instância muito mais abrangente do que a atual, que é só consultiva, e muito mais inclusiva para as comarcas do interior. Essa é a proposta. Eu vou me inscrever contra aqui. Alguém mais quer se inscrever? É a favor ou contra? É a favor ou contra? Quem ficou em pé aí? Contra. Então, 2 contra. Alguém mais? É a favor ou contra? Um a favor aqui. Perdão. Tá, contra. Perfeito. Então, são 3 contra. Então, já tem 3. Mais alguém a favor? 3 a favor já? Tá legal. Deixa eu fazer minha defesa contra aqui, gente. Olha só. Deixa eu zerar o tempo aqui, perdão. O que diz a proposta é que o Conselho Sindical voltaria a ter função deliberativa. Discutimos isso várias vezes já. Qual é a diferença? Quem elege a diretoria sindical é a categoria como um todo na eleição, ele tem com 2, 3 mil votos ao final da eleição. Delegado sindical, tenho todo o respeito por ele, mas ele é eleito por uma serventia, muitas vezes com 2, 3, 4... Vou dar um exemplo aqui. Capital. Os delegados de da capital foram eleitos na Assembleia com 7 pessoas. A capital tem 5 mil colegas, 4 mil colegas. 7 pessoas delegaram. Todo mundo que foi à reunião foi o delegado sindical. 7 pessoas. Na hora de deliberar o que fazer pela categoria em relação à administração, por exemplo, quem tem que decidir isso é a diretoria eleita pela categoria. O delegado sindical, ele faz parte de um conselho de delegados. O conselho, ele aconselha, ele assessora. Reunimos delegados sindicais há poucos dias, fizeram várias propostas, resolvemos várias já, inclusive, corremos atrás de várias já. Ele faz o canal do sindicato e o servidor. Ele não pode mandar no sindicato, porque o senhor delibera alguma coisa sem sentido, quem tem que cumprir é o sindicato e quem responde é o diretor depois. Então, se votar amanhã, se o Conselho de Delegados Sindicais querem fazer uma greve, do nada, aí a gente é obrigado a acatar. Se for deliberativo, vou acatar. Eu sou obrigado, então, a declarar uma greve como sindicato, porque o Conselho quis. Qual o motivo? O Conselho quis. Quem vai marcar a consequência? Diretoria sindical. Então, é uma inversão. Conselho aconselha, é muito bem-vindo, são muito importantes, fazem uma ponte sindicato, servidor muito importante, essencial, só que não pode estar acima da diretoria eleita por milhares de colegas. Porque quem responde pelo sindicato, inclusive penalmente, civilmente, responsabilidade, quem responde é o diretor. Então, eu não posso ser obrigado a fazer algo que um conselho sindical quer fazer, porque quem responde somos nós. Na hora que der problema, ninguém conhece o conselheiro sindical da comarca X, ninguém conhece. Mas conhece o sindicato que propôs, deu voz àquilo. Então, isso aqui é muito perigoso. Deixar um conselho sindical, mandar no sindicato, isso é um risco. O sindicato foi eleito para comandar, diretriz sindical, linha sindical, negociação, cabe à diretoria do sindicato. Então, eu sou contra a proposta. Uma defesa a favor, por favor.
Esclarecimento, só um minutinho, por favor. Esclarecimento sobre votações, principalmente os colegas do interior. A gente sabe o trabalho que dá para estar aqui, a dificuldade de estar aqui. Não é fácil, né? Nossos afazeres, a distância. E os colegas do interior, esse esclarecimento, que a gente tem fala tanto de democracia. Né? Falamos tanto de democracia, a eleição do sindicato, da diretoria, ela sempre foi democrática. Tá? Então, todos os colegas prestarem atenção também, nós prestarmos, todos nós, isso é geral, sobre essa questão da democracia que a gente tanto fala. Porque a gente, como o colega falou, o interior pega junto. Já levei spray de pimenta de gengibre na cara, né, na capital, e tantos colegas também do interior que enfrentam tudo pela democracia. Né, Qual questionamento? A diretoria está eleita democraticamente. Temos que ter cuidado para não se esvaziar os poderes que foram dados. A diretoria eleita democraticamente. Por exemplo, só um minutinho, você vai fazer defesa também? Ou só um esclarecimento sobre as votações que às vezes são feitas. Tá, se for esclarecimento, aí cabe. Se for defesa, tem um momento depois para defesa. Não, defesa não. Tá, porque a defesa tem que falar primeiro, depois faz defesa. Você está escrito para defesa já. Só esclarecimento. Então não pode ser agora, tá? Vamos lá. E, por exemplo, se tira a possibilidade de um diretor sindical, que quantas vezes eu já conversei com o Osmar 10 horas da noite dentro do sindicato. Não mede esforço para estar dentro do sindicato, se inviabiliza o trabalho dele, a gente está burlando uma eleição que a própria categoria fez. Se a gente transfere os poderes para um conselho de delegados sindicais, por exemplo, quantos delegados vão ter na capital e como ficará o interior os delegados? Quanto poder vai ter o interior, que quantas vezes vem junto, chega junto também? Eu vou fazer o seguinte. E tira o poder deliberativo. Mas nesse caso, desculpa interromper. Então, uma democracia nas votações. Tá, não é que ficou defesa, aí não era esclarecimento de fato, para não ter problema, para ter equilíbrio na discussão. Você vai ter um esclarecimento agora para fazer? Não, tá, faz favor. Para estarmos atentos a essa questão da diretoria e a democracia que a gente está em falado. Por exemplo, se propôs, uma das propostas era de garantir 10% presencial aqui. Caiu. Daí a pouco, olha só, em nome da democracia. E depois, em nome da democracia, se retira a possibilidade de nós que estamos no interior e muitas vezes não podemos vir, de participar virtualmente pelo Zoom e podemos votar e discutir a proposta. Qual é o interesse, então, que está aí? Então vamos deixar... Tá, vamos só esclarecer o seguinte, gente. Olha só um minutinho. Na verdade, foi feita uma defesa e não um esclarecimento. E, nesse caso, abre o direito de fazer mais uma defesa a favor ali, por favor, tá? Questão de ordem. Osmar. Não teve não. Não teve não. A palavra, por favor. Vamos lá, gente. Só antes de eu começar a fazer a minha defesa, eu queria só trazer uma questão aqui que eu acho que a gente precisa unificar e melhorar a nossa atuação sindical no seguinte sentido. A gente tem problemas na nossa categoria muito graves. Eu trabalho na capital, sempre participei de todos os atos, conheço muitos colegas que não participam, entendo a revolta do pessoal do interior quando chega na capital e o pessoal fica da janela acenando. Mas na capital também tem muitos colegas lutadores que estão sempre participando lá e vocês conhecem bastante deles. Eu acho que a gente tem que trabalhar numa perspectiva de tentar unificar, acabar com essa divisão capital versus interior, ativos versus aposentados. A gente tem que trabalhar na unificação da categoria, porque senão a gente não vai conseguir melhorar a nossa atuação sindical. O congresso, por exemplo, está sendo feito aqui em Teresópolis. Quem é da capital também teve que se deslocar para cá, para poder estar aqui hoje, e parabenizo a todos que estão aqui, sejam da capital ou do interior. Acho que vocês são realmente muito guerreiros. Tá? Voltando aqui agora à questão da mudança que a gente está propondo, olha só. Já funcionou assim com o Conselho de Representantes Zonais, o antigo CRZ, dos delegados sindicais, ter essa função deliberativa. E ninguém propôs, porque parece assim, não vou deixar esse pessoal não, porque eles são maluquinhos, eles vão propor assim uma coisa absurda e depois a gente vai ter que
resolver aquilo lá. Eu acho que nós estamos numa categoria onde todos querem trabalhar em prol e melhora dessa categoria. E quando você chama mais gente para decidir, que é o caso dos delegados sindicais, que são os representantes, que são aquelas pessoas que nas nossas comarcas, nos nossos cartórios atuam mais e que participam mais, sempre tem um na nossa comarca que vai mais, que participa mais, sempre tem aquela pessoa que identifica, que eu acredito que seja a maioria que está aqui hoje, inclusive, a gente tem mais poder para poder enfrentar aquilo que a gente tem no dia a dia, com mais gente participando. Então, o que está aqui já teve no passado, já funcionou, e não teve nenhum absurdo que foi colocado para que a gente encaminhasse as lutas da categoria. Até porque a redação é a seguinte, ó: executar a política sindical deliberada pelo Conselho de Delegados Sindicais, aprovada em assembleias e implementada pela diretoria executiva colegiada. Os delegados sindicais, se eles propuserem, vamos propor que a diretoria faça uma greve porque a gente está 7 anos sem reajuste. Isso vai ter que passar depois pela Assembleia. E a diretoria vai implementar isso. Então, assim, não é também essa história de que os delegados vão propor qualquer coisa e a diretoria vai ter que acatar. Não, vão colocar, isso vai passar por Assembleia, como está colocado aqui, e aí sim a diretoria vai ter que executar. Mas a gente tendo mais gente discutindo, e hoje há mais delegados sindicais, inclusive do interior do que da capital, a gente vai conseguir fortalecer a luta da categoria. Então é nesse sentido da gente poder, para concluir, para poder ampliar a força da nossa categoria, porque sem ter esses lutadores, vocês aqui hoje que estão no Congresso, a gente não avança. Só com a diretoria é muito pouco. É preciso ter categoria também. Obrigado, gente. Ok. Vamos botar em votação então, gente? Quem concorda com a proposta da letra D, que cabe a diretoria executar a política sindical deliberada pelo Conselho de Delegados Sindicais, levante uma das mãos, por favor. Aprovada pela Assembleia, implementada pela diretoria executiva colegiada. Levante uma das mãos, por favor. Vamos lá. Fernanda, conta para mim, por favor. A Michele está aqui, não? Debinha? A Michele está aqui. Júnior, faz favor. Quantas? 7. 6. 12. Oi? 22. 46. Quem é contrário, por favor? Ok. Querem contagem? Ok, vamos contar então, por favor. Ele e o Julinho. Julinho contando. 33, 16, 49. Oi? 18. 49, 50. 67, rejeitada a proposta. A proposta vai ter defesa, por favor? A proposta tem defesa, pode ler aqui. Perdão, abstenção tem, gente? Perdão, desculpem. Abstenção, uma abstenção. Proposta tem defesa? Tem defesa. Já é boa noite. Perdão, eu peço desculpas. A proposta ela perdeu o objeto, que fala em deliberar. Voltamos agora, perdão. Agora que eu vi. O negrito aqui, deliberar. Essa que é a alteração, não perdeu o objeto. Ok, gente? Voltamos isso agora, desculpem. A letra F. A letra F também perde objeto. Se a Assembleia Geral Específica for rejeitada, a Assembleia Geral Específica já na primeira votação, não é isso? Não perde, porque ela tem uma especificidade aqui, o senhor Elzimar. É porque eles falam que a mudança é o que está em negrito. Não, porque o que acontece, né? Fala do Conselho Fiscal que é eleito pelas urnas em eleições, né? Então é diferente. Então, assim, se a gente não vai fazer uma nova eleição para o Conselho Fiscal, seria pelo menos necessário que houvesse uma Assembleia Geral para deliberar sobre isso. Então, você está falando que da letra F essa que é a diferença. Está falando qual letra? Ai, gente, desculpa, eu estou muito cansado, peraí. Sem problema. Você está falando de qual? Vamos lá. Do Conselho Fiscal. A letra E é deliberar, o Conselho deliberar. A letra F é a Assembleia Geral. Os dois temas foram votados.
Perdeu objeto as duas. O que fala quando tem vacância, 4 vacâncias no Conselho Fiscal, não perde objeto porque ele é muito específico, porque ele fala de uma questão que foi eleita no processo eleitoral. Diz que, então, assim, tem uma pequena diferença aí conceitual, que é importante apresentar para o crivo do plenário, é só isso. Né? Como foram eleitos, né? Como foram eleitos em um pleito, né, por escrutínio secreto, aquela coisa toda, e com toda a categoria, seria importante que houvesse aí uma Assembleia Geral para dar conta disso. Sim, é porque a Assembleia Geral já foi rejeitada a primeira votação de hoje, da Assembleia Geral. Se quiser, a gente pode querer que vote de novo, é isso, sem problema. Não, é que eu acho que é uma questão mais específica. Eu acho que a gente precisa pensar, então, senhor Osmar, como é que fica para resolver uma questão que é tão abrangente, que foi definida numa eleição. Talvez a gente não tenha uma tese que dê conta disso, mas então a gente precisa pensar sobre isso. Tá? Perfeito. Vamos lá, gente. Deixa eu ver a letra G aqui. Também Assembleia Geral. Eu acho que também caiu, não é isso? Já foi discutida a Assembleia Geral. A letra H também Assembleia Geral, né? Já foi discutida. H. Tem mais alguma? Item I, não. É um J, tá legal. Propomos a emenda. Tem defesa para J? Quem vai defender dos autores? Ou a gente lê aqui? É J. É J, depois do H. A J, assim, gente, propomos a emenda aditiva, a criação de um capítulo, que seria o 7, ficando à disposições finais, como capítulo 8, da comunicação sindical. A comunicação sindical, a comissão de gestão sindical deverá ser pautada pelo princípio da moralidade. É porque não está em negrito, eu não sei se isso é uma proposta. Alguém pode explicar? Vamos lá, vai ter defesa, vamos lá. Não é defesa, vou apresentar essa parte aí, tá? Seria aí. Isso é uma aditiva ao estatuto, tá? Ok. Vamos lá. Da comunicação. A comunicação da gestão sindical deverá ser pautada pelo princípio da moralidade, impessoalidade, publicidade, ética, eficiência, celeridade e urbanidade. Tem alguma dúvida quanto a essa parte? Não. Lembrando que, como vocês leram aqui, é uma aditiva ao estatuto, tá? Para que o pessoal entenda. É vedada qualquer comunicação com a categoria por meios não oficiais. Essa proposta aqui, ela se completa com a penúltima aí. Dá uma olhadinha aí, tá? Serão criados canais oficiais de comunicação para informação e captação de sugestões dos servidores, ou seja, para se adequar aos dias de hoje, correto? Alguém não entendeu essa parte? Voltando lá em cima no terceiro, vamos lá? É vedada a promoção pessoal em qualquer modalidade de informação. Que promoção pessoal na informação, que eu não entendi? É livre... Eu tenho dúvida sobre isso. O que é promoção pessoal em informação? Promoção pessoal é colocar simplesmente a promoção pessoal, simplesmente você querer fazer uma promoção em razão de seja de no momento eleitoral, criar um nome, né? Um herói, um messias para a categoria. Né? A questão aqui é a gente tratar a comunicação como comunicação do sindicato. É tentar moralizar. É o que está escrito lá em cima. Ou será que as pessoas não entendem o que é impessoalidade? Isso é a pauta. Isso fundamenta a impessoalidade. Ok? Pode continuar? É livre a liberdade de expressão dos sindicalizados nos meios de informação e interação entre a gestão sindical e a categoria e desta com aquela. Dúvidas?
Não haverá qualquer tipo de constrangimento ou impedimento às manifestações e contestações. Aí saiu uma vírgulazinha aí, tá? Na verdade, era colocar um E aí, né? Não é permitido qualquer tipo de cerceamento ou sonegação da informação ou atividade que caracteriza informação privilegiada. Não entendi isso também, desculpe. O que você não entendeu? Fica garantida a direção colegiada ao Conselho Fiscal e ao Conselho de Ética espaço em todos os meios de comunicação oficiais para informar a categoria matérias pertinentes à sua esfera de atuação durante toda a gestão, sem a necessidade de autorização prévia. Todas as deliberações do Conselho de Delegados Sindicais devem ser apresentadas à categoria nos canais oficiais do Sindijustiça. Serão criados canais oficiais de comunicação para informação e captação de sugestões dos servidores. O descumprimento das regras elencadas nesta seção será submetido ao Conselho de Ética a fim de que seja apurada a eventual aplicação das penalidades do artigo 55 deste Estatuto. Obrigado. Vamos escrever contra já. Alguém mais quer se inscrever, gente, por favor? Contra. Desculpe. A pergunta. Esclarecimento. Eu queria saber, ele está adicionando um capítulo, né? Não é isso? Às disposições finais. Só que cada frase dessa se refere a uma coisa que a gente pode dizer que são diferentes. Algumas coisas podem ser aprovadas, outras não. Eu gostaria de saber se a gente pode fazer a votação individualmente, de cada item, como foi feito antes, nas outras. Eu vou dar só uma sugestão. Como tudo fala do mesmo assunto, eu não vejo isso, mas vamos voltar para a plenária decidir, que eu acho que vão falar tudo do mesmo assunto, que é a comunicação, uma espécie de vedação de algumas modalidades. Eu ia fazer defesa contrária genérica sobre tudo, porque mas se quiserem discutir ponto a ponto, sem problema. Plenária, quem quiser discutir item, levanta a mão, por favor. Deixa eu só falar uma coisa, só antes de fazer a votação. Eu estou falando isso porque tem um item aqui que afeta a gente diretamente, a gente que é do Conselho Fiscal, que é uma coisa que a gente pleiteia desde que a gente entrou no Conselho, que é o espaço no site para a gente se comunicar com a categoria e a gente não é atendido. Então, eu acho que isso é importante. Quem se comunicar com a categoria? O Conselho Fiscal se comunicar com a categoria, é isso? Obviamente. Uhum. Sim, a gente está fazendo Não, ninguém disse por que não. Eu fiz uma pergunta a ela. Desarmem-se. Calma. A gente está fazendo a fiscalização das contas. Eu acho importante que a gente tenha. Então, assim, por isso que eu estou falando. Uma coisa que me chamou a atenção, que eu acho que é diferente das outras coisas, e que talvez fosse importante da gente decidir individualmente. Vou fazer uma proposta de meio termo. Então, você quer destacar só essa parte, botar o resto em bloco e essa parte destacar? Pode ser? Atende teu... Pode ser assim? Para você? Bom, que proposta? Eu acho importante, muito importante, destacar essa parte. Mas... Perfeito, então. Há consenso que se destaque essa parte, o restante voto em bloco? Perfeito? Consenso? Vamos lá, então. Obrigado. Vou fazer, então, a defesa contrária da proposta aqui. Na verdade, é uma lei... Deixa eu ver o meu tempo, desculpe. É uma lei de mordaça, né? Visivelmente é uma mordaça. O que diz aqui? Vamos lá. A comunicação sindical é pautada por moralidade, personalidade, publicidade. Isso aí é óbvio, isso aí não está no estatuto, não tem sentido nenhum isso aqui. O sindicato faz notas oficiais para a categoria, assinadas pelos 3 diretores sobre assuntos dessa categoria. É vedado de comunicação por meios não oficiais. Isso aqui que é a mordaça clara, por quê? O que eles querem é que a gente poste só no site do sindicato as coisas. Aí as coisas que a gente faz na comunicação, grupo de delegados sindicais, grupo de servidores, grupo de Zap, de Facebook, que a gente amplia e potencia a informação, eles querem proibir. Porque aí menos servidores vão ter acesso à informação. Nem todo mundo vai ao site. O que o sindicato faz hoje é potencializar a informação. Tudo que vocês recebem por Zap, por Facebook, está também no site.
O critério é, a parte nossa, o Felipe posta no site, a gente pega dali e posta nas redes sociais para facilitar, porque você no dia a dia está de mão do celular, mas não está de mão do site do sindicato. Então é uma mordaça evidente, não faz sentido. Depois, é vedada promoção pessoal e informação. Perguntei, não explicou o que é promoção pessoal. Vou imaginar que seja, que a gente faz a notinha oficial do sindicato e bota embaixo, direção geral, os 3 diretores. Por quê? Porque o sindicato não é apócrifo. De vez em quando você faz informação em grupo social, grupo de servidor, é do sindicato, ninguém sabe. Então a gente assina para saber que é do sindicato. Se a informação lá, vai ter ajuste e tal, não está assinado, não é o sindicato. Então eu acho que assinar é dizer, olha, o sindicato, ele tem uma diretoria que responde por ele, se responsabiliza pelo que fala e que tem que assinar porque não é apócrifo. Querer tirar isso aí não vejo nenhum sentido, a não ser político. Depois, é livre a liberdade de expressão dos sindicalizados nos meios de informação e interação entre a gestão e a categoria dessa com aquela. Quando você lá fala é livre a liberdade de expressão, parece bonitinho, mas já houve um problema grave em relação a isso. Para vocês terem uma ideia, antigamente o Fala Servidor do site do sindicato, quando você escrevia, já saía no site. E já pagamos ação judicial por isso. Por quê? Porque algumas pessoas desequilibradas entram lá e já xingam o presidente, já xingam não sei quem, já ofende, aí pronto. Quem responde? É o sindicato que deu guarida. Além da informação, responsabiliza o meio que fornece a informação. Então, não pode deixar uma coisa exposta, é livre, é bonitinho, mas tem gente desequilibrada, não sabe se expressar, só sabe ofender e xingar, e com isso cria para o sindicato onde necessário. Não tem sentido. Não haverá qualquer tipo de constrangimento ou impedimento, manifestações de considerações. É outra coisa sem menor sentido. Se não houver nenhuma restrição, fala o que quiser. Então, se for seguir isso aqui, o cara vai no Fala Servidor, pode xingar quem ele quiser, o sindicato não pode, tem que ser obrigado a postar aquilo. Quem responde é o sindicato. Depois, desculpa, o que foi? 30 segundos. Não, está com 2,53 aqui, 55. Vou aumentar agora que você me interrompeu. Vou aumentar mais 10 segundos, você me interrompeu. Tá bom? Estou vigiando aqui. Quem vigia é a mesa. Mais 15 segundos agora, perdi tempo explicando. Ok? 20 segundos a mais agora, me interrompeu também. Vamos lá. Depois, não é permitido qualquer tipo de cerceamento ou sonegação da informação ou atividade que atende informação privilegiada. Não explicou o que é isso também, informação privilegiada, não entendi, não posso nem combater, porque eu não sei o que é isso. Não faz sentido. Esse foi destacado por ela, ok? A deliberação de conselho delegado de representar categorias das oficiais, isso já é feito, a gente publica. Canais de comunicação para informação nacional já existe, Fala Servidor, todo mundo sugere, já existe esse canal também, não faz sentido. Descumprimento, eu sei direto, não faz sentido, bobagem também. Então, fiz minha defesa contrária, ela pediu para destacar, então, agora deu, ainda não deu tempo ainda não, pediu para destacar esse item aqui, olha, fica garantido, minha defesa acabou, tá? Fica garantido a direção colegiada, Conselho Fiscal, Conselho de Ética, espaço em todos os meios de comunicação oficiais para informar a categoria em matérias pertinentes à sua esfera de atuação durante toda a gestão, sem necessidade de autorização prévia. Alguém que fez defesa desse ponto? Fez defesa já. Alguém vai falar a favor ou contra isso? Então defende. Alguém quer falar contra? Não entendi. Não. É porque ela pediu para destacar esse ponto aqui. Então, olha só. Vamos votar primeiro o bloco para discutir esse ponto, pode ser? Ótimo. Vamos votar então o bloco primeiro para ganhar tempo. Esclarecimento. Perdão, esclarecimento. Esclarecimento. Só um minutinho, por favor. Boa noite, meu nome é Anderson, da comarca de Valença. A minha dúvida é a seguinte: foi colocado um texto aqui como proposta de acrescentar no nosso estatuto um capítulo. A minha dúvida é puramente técnica. Isso daqui são artigos, são incisos, são parágrafos? Isso vai ser levado a uma deliberação posterior? Vai ser apresentado um texto? Ou isso aqui já está pronto para ser inserido? Essa é a minha dúvida. Perfeito. Esse é um capítulo que ainda tem que ganhar números. Eu fico feliz até porque algumas pessoas mostram que têm medo de confrontar determinadas pessoas, né? Às vezes num debate. A gente não precisa xingar, entendeu? A gente não precisa xingar. Só para esclarecer algumas coisas que foram colocadas aqui. Sim, eu acabei de falar. A gente vai ganhar, só pode ganhar números se for colocado dentro do estatuto.
Sim, é o que está escrito lá. É um capítulo novo ao final do estatuto. Só pode ganhar números de artigo ali só depois que aprovado, se aprovado. Não tem nada. Entendeu? Foi tirada a dúvida, ok? Dúvida. Não entendi. Não tô... É o que está escrito aí, na letra J aí. Leiam a letra J, por favor. É o que está escrito aí, na letra J. Ele é muito arrogante, letra J. Gente, vamos lá. Só esclarecer, ajudar a esclarecer, então está com dificuldade. Na verdade, é uma proposta de acrescentar um capítulo, que está tecnicamente mal formulado, sem número, sem inciso e tal, mas a ideia dele é que sejam incisos de um capítulo novo ser criado no Estatuto, só para tentar ajudar a entender a proposta, tá bom? Eu agradeço a democracia que a mesa demonstrou e falou há pouco tempo, né? Agradeço pela democracia. Isso aqui é democracia. Só vou te fazer uma coisa para falar a respeito dos ataques que foram feitos. Só queria que vocês levantassem a mão. As pessoas que são bloqueadas no Facebook. Não, aqui. Vamos deixar bem claro. Levanta a mão, por favor. Levanta a mão. Levanta a mão, olha para lá. Levanta a mão. Não tem a ver. Sabe por quê? Não tem a ver. Sabe por que a proposta? Isso não é Sabe defesa. por que a proposta? Não. A proposta é simplesmente porque Virou a comunicação não chega a todo mundo. A comunicação não chega a todo mundo. Vou pedir não chega. Gentileza. Não chega a todo político mundo. Não é para isso. Tudo que é postado em rede social está no site do sindicato. Isso aqui é uma virou vergonha. discurso político. Isso aqui... Virou discurso político. Vamos voltar ao assunto aqui. Virou discurso Isso é democrático? Isso aqui é democrático? Virou discurso... Democrático Você isso? aguarda um pouquinho, por favor. Virou discurso político. Aí virou oba-oba já. Vamos lá. Voltando ao assunto aqui. Uma pessoa falou, você levantou 10. Voltou Depois o você assunto levantou aqui. em Virou 20. discurso É político. democrático isso? É democrático. É democrático fazer presepada, porque, na verdade, tudo que é postado na rede social está também no site. Então não tem nenhum mistério. Aí querer me acompanhar na boa. Não tem E aí eu queria fazer uma defesa a favor dessa parte específica. Deixa eu fazer só um minutinho, por favor. Só um minutinho. Houve uma defesa contrária, eu fiz a favor, eu fiz defesa contrária, não houve outra contrária. Então não cabe outra a favor nesse momento, como foi deliberado desde o começo da reunião. Então seria a nível de esclarecimento. Olha só. Eu estou te explicando. Se for defesa, não vai poder. Deixa bem claro. Vamos lá. Olha só. Eu acho que cabe um esclarecimento. Eu não vou pedir o esclarecimento, eu vou esclarecer. Todo mundo está dizendo, e está escrito, né, e você disse isso, que quando coloca nos meios oficiais, está colocado para categoria. E que o WhatsApp, o Facebook não oficial, seria uma forma de difundir essa informação para mais pessoas. No entanto, eu vou colocar o meu exemplo. Não, faça a sua pergunta. Não, defesa não cabe, desculpe. Pergunta. Eu estou dando um esclarecimento. Não. Perdão. Não. Vamos com calma. Não. Eu não acompanho as discussões no Facebook porque sou bloqueada. Um minutinho, por favor. Não. Você pode... Mas as discussões estão lá e a diretoria presta esclarecimento nas respostas que eu não tenho acesso. Outra defesa. Veja bem. O que é o seguinte, há o site oficial do sindicato, onde tudo é postado. As redes sociais, grupos de WhatsApp, grupos de comarcas, tudo é postado nas comarcas. E qualquer um na comarca pode questionar, a gente responde na comarca à vontade. E as respostas oficiais dos diretores no Facebook. Eu estou falando, por favor. Nos grupos de comarcas, o sindicato posta, assinado pelo sindicato, e lá, qualquer um pode perguntar, retrucar, a gente responde sempre, não tem nenhum questionamento. Rede privada de Facebook, tem um grupo privado de Facebook, onde eu posso falar que eu estou dentro do grupo. Nesse grupo ali, eu não sou obrigado a colocar nenhum servidor que nem gosta de mim me vendo na minha rede social. Então... O meu canal não é oficial, esse não é o assunto. Tá, mas quando... Esse não é, eu te respondi a sua dúvida. Pergunta. Eu Posso respondi. fazer uma pergunta? Eu respondi. Em cima da sua resposta, Ela eu vou está fazer falando. uma nova pergunta. Vamos lá. Tá? Uma nova pergunta. Quando qualquer diretor sindical coloca num grupo de serventuários uma informação e ela se replica em várias outras, então essa informação, essas outras, não precisa todo mundo saber.
Não, é diferente. Qualquer pessoa com aquelas dúvidas, para perguntar pelo canal do Sindicato Público de Comarca, a gente responde como sindicato. Porque eu Na rede vejo, privada, não. A sua opinião eu agradeço, mas não é discussão, é um debate. Não é isso, Você é já porque eu vejo todo mundo falando e eu não sei a sua resposta. Eu te respondi. Você perguntou e eu respondi. Eu não sei a sua resposta. Sim. Então você mas pergunta. Mas está rolando uma discussão de todo mundo. Você vai no site do sindicato e pergunte. Não tem nenhum problema. Boa. Então, ótimo, tá toda resolvido. vez que rolar alguma coisa lá, eu vou no site e pergunte. E pergunto o que foi falado lá por você. É isso? Perfeito. Tá? Então falta agora querer dar uma oposição à minha rede social privada. Aí demais, né? Gente, vamos voltar aqui. Já foi esclarecido. Vamos voltar agora em bloco esse pacote de comunicação aqui. Vamos lá. É questão de ordem, colega? Vamos voltar. Gente, ela está com pergunta, só um minutinho. Vamos lá. Ele fez a defesa da proposta, eu já falei contra ela, inclusive. Não, ele leu comentando, perguntando se tinha dúvida, e comentando, fazendo comentário. Falou até que não tinha nada a ver aqui na rede social. Já fez sim, com certeza. Vamos pôr em votação. Quem concorda com essa proposta aqui em relação à parte de comunicação, à exceção da parte que fala do Conselho Fiscal? Uma questão de ordem, gente. Vamos lá. Eu queria só um esclarecimento sobre essa questão aqui da não haverá qualquer tipo de constrangimento ou impedimento de manifestação. Eu queria saber quem é que vai controlar, e isso aqui está pedindo para controlar, os constrangimentos. E eu tive que defender uma colega no grupo do Cine Justiça de Niterói, que se colocou democraticamente, respeitando todos que estavam, e que foi chamada porque essa pessoa, desqualificando uma mulher, foi o nosso diretor que está aqui na mesa, chamando de militância de ódio. Então eu quero saber como vai controlar esse constrangimento, essa desqualificação, que colegas só por pensarem diferentes estão sendo tratados nesses grupos que eles estão presentes. Eu quero saber como que vai controlar, porque eu tive que defender uma colega... Dá licença, eu não terminei. Eu quero saber como que vai defender colegas nesses grupos. Quem é que vai controlar isso? Quem é que vai controlar a fala da direção? Eu quero saber, eu quero resposta para isso. Vamos lá, a resposta para isso é muito simples. Aquilo que eu falo como Osmar no grupo é minha responsabilidade. Se eu chamo de militância do ódio, é minha responsabilidade. Agora, por outro lado, é bonitinho falar isso, porque as redes sociais me ofendem o tempo inteiro. Que o todo-poderoso, que o dono de não sei o quê, e que o sabe tudo, e que o bedel, o tempo todo. Aí tá normal. Quando o coleguinha de militância... Eu estou falando. Quando o coleguinha de militância... eu estou respondendo a ela. Ah, não pode responder ela, não? É só ouvir, né? É igual no grupo de rede social. Quando eles me ofendem, ninguém fala nada. Tudo normal. Se eu retrucar, nossa, ele retrucou, não pode falar militância do ódio. Esse assunto não é questão de ordem, não tem a ver com o estatuto, é uma crítica pessoal dela que eu já respondi e você não fala junto com a fala tá comigo. Vamos voltar aqui à votação. Eles gostam, mas não gostam de ouvir, só de falar. Vamos votar agora em bloco. Quem concorda com a proposta deles, estão gritando, quem concorda com a proposta deles de alteração no capítulo de comunicação? Levanta a mão, por favor. Vamos lá. Quem é a favor da proposta deles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 votos. 30 lá atrás, 30 votos. Quem é contra? Levanta a mão, por favor. Quem é contra? Desnecessário contar. Podem baixar as mãos, por favor. Abstenções. Querem contar. Levanta a mão de novo. Ajudantes, Michele, Fernanda, Júnior, faz favor. Vamos lá. Vamos contar. Michele? 18? 33? Oi? Desculpa, 16? 51? 67 votos.
Venceu, a proposta está fora. A mordaça caiu. Vamos lá. A proposta que tem, o item... Perdão, abstenção, desculpe, abstenção, me esqueço. Uma abstenção, 2, 3, 4, 5 abstenções, mais uma aqui, 6 abstenções, 6 abstenções. J já foi. Perdão, tem agora destaque. O item aqui que ela pediu para destacar. Eu queria defender o destaque, por favor. Oi? Queria defender o destaque. Sim, pode destacar, pode fazer então a defesa. O destaque é o seguinte: fica garantido à direção colegiada, ao Conselho Fiscal e ao Conselho de Ética espaço em todos os meios de comunicação oficiais para informar a categoria matérias pertinentes à sua esfera de atuação durante toda a gestão, sem a necessidade de autorização prévia. Bom, essa questão é uma questão de transparência, assim, por isso que eu fiz questão de destacar, porque eu acho que ela não tem muito... Não tem cunho político nenhum, assim, na verdade. É uma questão de transparência mesmo, da gente conseguir controlar as contas, como associado, entrar no site e ver os relatórios e ver as coisas que são controladas pelo Conselho Fiscal e também pelo Conselho de Ética, que são dois órgãos muito importantes dentro da direção sindical. Então, assim, eu acho que não tem muita questão. Assim, cada órgão desse tem um espaço no site, é uma coisa democrática, é uma coisa que só acrescenta a categoria e vai beneficiar a transparência também da nossa atuação, tanto da gente quanto dos outros órgãos. Oi? Um pouco tarde, o quê? Sim, eu concordo com você. Isso é um problema que a gente tem e que realmente a gente tem batido desde que assumimos a gestão, né? Que assim, a gente precisa... Eu não posso responder pelo que foi feito anteriormente. Eu fui eleita democraticamente para participar da gestão do Conselho Fiscal 2021-2023. Então, assim, quando a gente chegou, o que a gente percebeu é que não havia uma unidade nas direções, na direção sindical, porque a gente não tinha esse espaço dentro do site, assim como o Conselho de Ética também não tem. Então, assim, eu acho importante que todos os órgãos tenham esse espaço para que a gente tenha transparência mesmo, né? Democracia. Assim, até uma questão de a gente se colocar para a categoria de uma forma de esclarecer mesmo o trabalho que a gente vem fazendo, que eu acho que é um trabalho que não é visto, né? Digamos assim. Eu já acabei, mas eu tenho uma pergunta que você tinha falado anteriormente. Aí é para você mesmo a pergunta, que você faz as comunicações, a direção geral faz as comunicações nos grupos das comarcas. Eu sou da capital, eu nunca recebo essas comunicações. Eu queria saber se existe um grupo da capital em que essas informações vão, que eu gostaria de fazer parte de algum deles. Porque livre, o grupo não é nosso, não, é livre. Não, sim, é porque eu estou falando assim como algumas outras pessoas, eu não tenho acesso a essas informações. Elas chegam para mim de terceiros, entendeu? Então, eu acho que isso não é legal. A comunicação... Mas pelo site chegaria também, só para esclarecer. Não, eu sei, mas assim, eu só fico sabendo quando terceiros... Sim. Me enviam e eu falo, caramba, mas teve uma comunicação que eu não estou sabendo, entendeu? Então, assim, eu gostaria, depois de que me incluíssem em algum grupo da capital para eu conseguir... A gente mostra alguns grupos que tem na capital, com certeza. Obrigada. Gente, esse assunto em particular, a gente concordou em destacar, porque não vejo nenhum problema nisso, acho que transparência nunca é demais. Eu acho que o Conselho Fiscal de Ética tem que ter espaço, pode falar à vontade. Eu achei legal que tem aqui a direção colegiada também, então, o que houver de erro, a gente já vai explicar, já vai dar responder, não tem nenhum problema em relação a isso. Então, eu acho que é consenso, ninguém vai ser contra transparência. Então, ter lá um espaço do fiscal poder falar, Conselho de Ética, a gente cria um espaço no site para isso sem o menor problema. É tranquilo isso? Sem discussão? Ok, então. Quem é favorável, levanta a mão, por favor. Ok, contrário, levanta a mão, por favor. Contrários? Não entendi?
Ok, valeu, gente. Gente, olha só, essa aqui, ela foi a última proposta de modificação estatutária do grupo aqui. O texto continua. Eu não sei se vão continuar fazendo defesa da tese em si após a parte estatutária. Tem defesa da tese? Continuidade? Então vai continuar a defesa da tese agora com a servidora em relação... estatutário já acabou. Agora é só a parte de defesa de tese, por favor. Uma cadeira lá atrás. Oi? Uma cadeira lá. Tem um celular numa cadeira ali atrás, gente. Se alguém puder trazer aqui, te agradece, quem te guarda para entregar quem procurar depois. Seria bom. Vamos lá. Gente, vou dar boa noite, porque agora é a noite, né? A gente já está chegando. Gente, silêncio, por favor, tá? Para ouvir a colega. Eu já me apresentei hoje de manhã, sou aposentada, já fui delegada sindical de Madureira. E nós, quando a gente vem para o Congresso, a gente costuma se preparar para vir para o Congresso, né? E por isso a gente faz um estudo e a gente escreve tese, né? Na esperança de discutir com os colegas a nossa situação, né? Enquanto trabalhadores e apontar, né, para um caminho do que a gente acha, né, que deve ser a nossa forma de organização e luta, né? E aqui, nessa segunda parte da tese, ela especificamente para os aposentados, né, que a gente buscou escrever. Quando a gente faz uma caracterização da realidade, né, que pode ser mais real, né, mais verdadeira, mais fácil a gente apontar os caminhos, né? E para isso a gente precisa de muito debate, né? Então a gente começou a pensar a situação dos aposentados hoje e lembramos das diversas reformas da Previdência que a gente teve aí, né? Durante todos os governos. Teve lá 2003 que acabou com a paridade e a integralidade, instituiu a cobrança previdenciária. Teve várias outras reformas, né? Inclusive em 2016, em desculpa pelo esse empréstimo aí que do Sérgio Cabral, que foi essa operação Delaware, que ontem o pessoal tentou colocar aqui, né? E que acabou aumentando a contribuição previdenciária para 14%, né? E assim, em 2013 é instituído a Previdência Complementar, né? Assim, hoje o servidor público, ele contribui só com o teto da Previdência, do INSS, né? E o resto tem que contribuir para um fundo, né? Privado, né? E o que a gente vê que está se apontando, juntamente com as sucessivas reformas administrativas que a gente vê, e vem aí a PEC 32, que vai ser a pá de cal no serviço público, né? Que a gente também vai acabar na Rua da Amargura, gente, porque o que se aponta é a privatização total da Previdência, assim como dos serviços de saúde, de educação, né? E isso é ruim tanto para o servidor, que perde sua estabilidade, e é ruim para o aposentado, né? Que quando você diminui o número de servidores, por exemplo, não vai ter de onde tirar a receita para receber a sua aposentadoria, a sua pensão, né? Então, pensando nisso tudo, a gente pensou o seguinte, que essa é uma luta que não é só do aposentado, né? Não é só do aposentado, é uma luta que é da categoria inteira, né? Tanto que todo mundo vai se aposentar um dia, ou pretende, né? Embora esteja cada vez mais difícil. Então a gente acha assim que
Em primeiro lugar, não tem que ter essa diferença entre aposentados e ativos, né? A gente tem que estar todos juntos discutindo, e os ativos, eles têm que assumir a pauta dos aposentados, né? Porque eles um dia vão se aposentar. E a gente entende também que não adianta só os auxílios, porque vai chegar uma hora em que isso não vai bastar. A gente precisa de um aumento real, né, de salário. A gente sabe que ficou muito prejudicado com esse PCCS, que foi aprovado agora, da categoria, né? Tem vários aposentados que concordam com isso, né? E a gente acha que essa é uma luta, né, contra as reformas que tem que ser travada por todos os trabalhadores conjuntamente, tanto os servidores, aposentados, do TJ, do Serviço Público Estadual, Municipal, Federal e toda a classe trabalhadora, porque todo mundo perde, né? Então, a gente acha que o sindicato, como proposta que a gente deva, acho que amanhã nos grupos, vai apontar para uma política sindical, né? A gente deve prezar por essa discussão de conjuntura sempre, para a gente estar sabendo a nossa situação no mundo, né? Porque nós não estamos isolados, não somos uma bolha, né? Para a gente compreender que a gente precisa se unir com os outros servidores e com o restante da classe trabalhadora, que nós estamos sendo muito atacados, em detrimento do pagamento das dívidas públicas, né? Aqui no Rio, a gente sabe que o regime de recuperação fiscal, né, ele existe porque existe uma dívida que parece que já foi paga pela auditoria cidadã, né, mas que nunca é auditada, né? Então, em nome dessa dívida, cria-se esse regime de recuperação fiscal, que o que ele determina? Não concurso público, diminuição de cargos, né? E corte de tantas outras coisas, como benefícios como triênios e outras coisas mais, né? Que vão diminuindo o poder de compra do servidor e do aposentado, né? Então, assim, eu estou falando muito rapidamente para não cansar de ninguém, a gente já está muito cansado, né? Então, assim, quando esse regime de recuperação fiscal, ele foi negociado, né, digamos assim, com as categorias do Estado, mas nós levamos a pior. Assim, teve um reajuste, uma primeira parte do reajuste, que a gente não sabe se vai receber a segunda, né? E isso tudo foi em troca de aplicar o regime de recuperação fiscal no Rio de Janeiro, quando a gente deveria ter sido completamente contra, né? Assim como a gente tem que se colocar contra qualquer restrição a investimento em serviço público, como foi o teto de gastos, como é a lei de responsabilidade fiscal, porque isso tudo aí ele não beneficia a classe trabalhadora, não beneficia os servidores, ele beneficia só os bancos, gente. É assim, é tirar dinheiro. Quanto se pagou de dívida, de juros da dívida externa no ano passado, né? É uma coisa tipo assim, quase metade do PIB, mais ou menos, do Brasil. Então, toda a riqueza que se produz no país, metade vai para os bancos, diretamente para o bolso dos banqueiros. E para garantir o pagamento dessas dívidas, é que os governos criam essas restrições para o serviço público. Então, gente, a gente para vir aqui, eu sei que está todo mundo cansado, todo mundo indo embora, mas infelizmente a gente tem que entender que essa deveria ser a primeira discussão do Congresso. Porque a gente precisa entender o que acontece com a gente
qual é a nossa situação nesse mundo, para saber o que fazer, como se organizar e com quem, né? Então, deixa eu pedir aos colegas que estão em pé. Respeita a colega, vamos conversar aí. É chato isso, né? Ela fala todo mundo em pé, conversando. Vamos fazer a sua colega, um minuto com vocês, faz favor. Tá bom? Obrigado. Vamos continuar. Então, assim, a gente fez, também adendando as propostas de mudança estatutária, a gente colocou aqui o que a gente pensa, o que a gente acha, né? E, infelizmente, a única tese do Congresso foi a nossa, né? Porque a gente sentou antes para pensar política e trazer alguma coisa para discutir com os companheiros, né? Então, a gente pensou que quanto mais democratizar a nossa entidade, melhor. Quanto mais a base participar e ser incentivada a participar e se colocar, porque ninguém sabe de tudo, ninguém é dono da verdade. E eu sei que os meus, 30 anos de militância, a gente aprende fazendo. E eu hoje não sei tudo, até porque a realidade está sempre mudando, certo? Então, no Congresso, são nesses espaços que a gente aprende. É aqui que a gente traz e que a gente leva. Por isso, um Congresso, uma categoria, é uma coisa muito importante. Porque daqui sai a política, a base, a linha de atuação do sindicato. Então, assim, mais uma vez, eu fico muito triste, porque no Congresso passado aconteceu isso, e nesse está acontecendo, da gente só conseguir colocar essa discussão no final do Congresso, quando deveria ser a primeira. Então, a gente colocou algumas propostas de mudança estatutária aqui, que já foram votadas e descartadas, que era a volta das Assembleias Gerais, era o Conselho de Delegado Deliberativo, né? Porque a gente acha o seguinte, Assembleia Geral, ato, tudo bem, o pessoal chega do interior, vê aqui na capital, mas está todo mundo dando tchauzinho lá da janela. Mas ninguém fechou o fórum lá de onde vocês veem e veio todo mundo para cá. Tem uns que não participam, tem pessoas que não são politizadas, né? E assim como não participam gente de lá do interior, também tem gente da capital que não participa, entendeu? Mas sempre tem muita gente da capital ali embaixo, gente. Sempre tem. O Conselho de Delegado Deliberativo é para incentivar e é para valorizar a opinião do interior, entendeu? Participar e incentivar a construção de fóruns gerais, né? Do serviço público, de todas as esferas do trabalhador e do trabalhador em geral. Que a gente precisa estar unido, hoje mais do que nunca, porque a gente está sendo muito atacado, gente. O pessoal, é só ligar a televisão, o pessoal vai ver. A gente está sendo muito atacado, não tem serviço público. A camada da população mais pobre é que mais sofre. Mas nós, aposentados, também sofremos. Por quê? Está provado, tem estatística. O aposentado, quando nesse momento de crise, desemprego, aumento diminuição de poder aquisitivo da classe trabalhadora, muitas vezes é o aposentado que vai botar comida na mesa do filho, do neto desempregado, entendeu? E eles querem acabar com isso também. Acabar com a aposentadoria é colocar todo mundo na miséria. Como a gente já está vendo aí, ó. Está todo mundo vendo que está aumentando a população de rua. Tá? O pessoal não está conseguindo pagar aluguel, está indo para a rua. Muitas vezes é o aposentado que vai pagar o aluguel do filho e do neto. E eu sei que aqui deve ter isso.
Entendeu? Porque essa é a realidade que a gente está vivendo. A gente tem que botar a mão na consciência e tentar debater sobre essa realidade. E entender que aqui nós precisamos uns dos outros, todos juntos. E ninguém é mais do que ninguém. Então, cercear a participação de pessoas é muito perigoso, é muito ruim, quando a gente precisa de cada vez mais união. Não só aqui dentro, mas a gente tem que buscar lá fora os fóruns que estão sendo construídos e participar dos atos, entendeu? Porque a gente está sendo massacrado, enquanto classe trabalhadora, enquanto mulher, enquanto negro, enquanto LGBT. A gente está sendo massacrado. Você olha lá nas figuras de poder, quantas mulheres tem? Tem um estudo aí que diz que as mulheres, elas têm a sua fala cortada, elas são impedidas de falar muito mais do que os homens. Então a gente tem que perceber isso acontece, entendeu? Porque por diversas vezes a gente começa a falar e cortam, e não deixam a gente terminar. Isso não acontece só comigo, acontece com todo mundo, e a maioria com as mulheres. Entendeu? Então, é grave a situação da classe trabalhadora hoje. É grave a situação do servidor público hoje. E se a gente não tomar uma posição, vai piorar e muito. Então, outra coisa que eu trago aqui, exatamente isso. Para os aposentados, a gente tem que se reunir, sim, os aposentados. Grupo de aposentados, plenária de aposentados, mas quem delibera a política é a totalidade da categoria, porque é mais um ponto de pauta. E os ativos têm que assumir as demandas dos aposentados. Acabar com a cobrança previdenciária é uma coisa urgente. Mas reverter as reformas previdenciárias também, e todas as reformas que foram feitas por todos os governos. Concurso público, não extinção de cargos, não substituição de servidor por extraquadro, porque isso aí prejudica o aposentado. Então, todas essas propostas, essas demandas, são do aposentado e são dos ativos. Então, tem aqui elencado reivindicações para a categoria pensar, seria para aprovar, né? E um plano de lutas, está lá no final, eu vou ler. Reivindicações da categoria, item 3. Um PCCS que não exclua os aposentados, que seja construído pela categoria e aprovado em assembleia. Recriação de todos os cargos extintos. Concurso público com contratação para todos os cargos. Diminuição da carga horária para 30 horas semanais sem diminuição de salário. Fim das terceirizações. E concurso público para as atividades meio. Quais? A limpeza, a guarda, o cara lá da TI. Tudo tem que ser estatutário, gente. Todos têm que ser voltar a ser. Porque isso aí foi sendo acabado aos poucos. Foi se privatizando, terceirizando aos poucos. Polícia Judicial. Tem que voltar a ser estatutário. Volta do cargo do escrivão de carreira. Isso aí é importantíssimo.
que cada serventia organize o seu trabalho e as suas metas de acordo com as suas condições materiais de trabalho. Nada de metas de produtividade impostas para deixar todo mundo doente. Diminui o número de servidor e aumenta a produtividade. Plano de luta. Mais geral, isso aqui, mas que nos afetam. Fim do teto de gastos, da Lei de Responsabilidade Fiscal e do regime de recuperação fiscal são amarras para investimento no serviço público, para sobrar dinheiro, para pagar dívida para os bancos. Suspensão do pagamento no empréstimo da Operação Delaware. Devolução do dinheiro pago indevidamente e responsabilização dos responsáveis. Não pagamento da dívida pública. Mais investimento em serviço público. Anulação de todas as reformas da Previdência e trabalhistas. Fim da contribuição dos aposentados. Fim das terceirizações e das privatizações e reestatização das empresas estratégicas. E fora Bolsonaro e fora Cláudio Castro. Agradecemos então a exposição da tese do grupo. Oi? Não, é uma tese. Tá. Gente, olha só. Pela programação, a gente teria que começar agora a atividade da noite. Eu acho que ninguém aguenta mais, todo mundo está desgastado. Vamos fazer o seguinte, a gente vai alterar. Ainda bem que marcamos o dia inteiro para o estatuto. A gente sabia que a coisa ia terminar assim. Então não tem como emendar a atividade agora, todo mundo está exausto realmente. A gente vai alterar a programação. 9 horas começa o jantar e vai ser um jantar que tem que ser pontual, porque vai ser jantar com massas, música ao vivo. Eles prepararam isso pra gente aqui, não pode atrasar, igual ontem, por causa do horário. Como já são 8 horas da noite, vamos dar uma pausa agora. O pessoal vai tomar um banho, se arrumar, se ajeitar. 9 horas vai jantar e fazer a festa e amanhã a gente retoma a programação normal. Pode ser? Alguém contra? Não? Então vamos lá. Bom descanso para todos.